bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia aí com o senhor David? Tudo certo, na medida do possível. Bom dia aqui pro senhor Diego também, que já mandou um salve aqui pelo chat. Bom dia para todo mundo. Bom, aí, gente, vou esperar mais uns 2 minutinhos aí para mais algumas pessoas entrarem, tá bom? Tô vendo que o fluxo de pessoas está aumentando mais para agora. Queria saber aí como é que fomos lá com a tarefa da semana passada. Foi tranquilo? Vocês já conseguiram fazer a listinha lá, sortida? O senhor David deu uma chacoalhadinha de cabeça ali, ó. Nem veio na última É aula, bem mas já, tímido. já resolveu a lista. Tá? É. David tá fritando, David. Tá certo, isso aí, mano. Agora tá chegando aí essa fase final. É correria, né? Mas você conseguiu fazer toda a lista? Como é que você ficou, David? Ó, professor, é aquela história, né? Aquele exercício de transformar como você disse na aula, o português no matematiquês foi bem complicado, né? Acho que umas duas de equação do primeiro grau e uma de inequação que eu não consegui. E uma de mudança de variáveis. O resto, eu vendo a correção, eu consegui fazer tranquilo. As que eu tive dúvida. Mas tem Ah, umas que mesmo vendo a correção não foi. beleza. Marca um asterisco aí que a gente conversa melhor muito em breve, tá bom? Aí eu Beleza. ainda tô um pouco corrido, mas a gente marca um plantãozinho aí mais perto do dia 20, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, tá bom? Uhum. Beleza, beleza. Ó, a Letícia ficou travada aí em parecidas, eu acho, hein? Não vai dar pra vocês trocarem figurinha pelo jeito. É porque ela colou de mim, ô, professor. Ah, é? Certeza. Olha só, hein? Certeza, hein? Certeza. Esse certeza diz muito que você não tem certeza nenhuma. Que é só uma especulação sua, mas tudo bem. Olha vocês dois, viu? Parece irmão, cara, nunca vi. Briga, 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 mas no fundo, existe um amor aí, cara. Então, é por isso que eu falo, né? Um sentimento assim, quase de irmão, cara. É um manifestar que gosta do outro querendo bater. Normal, né? Nada mais normal. Deixa eu abrir aqui a minha luzinha, compartilhar aqui com vocês, né? A minha tela também. Deixa só eu conseguir fazer iniciar aqui. E aí a gente já começa. Agora estamos com um pouquinho mais de pessoas. Peraí que eu tô perdido. Abrir aqui. Pronto, conexão USB. Agora deu certo. Bom, gente, bom dia aí para quem entrou um pouquinho depois. Vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aí. Tá bonitinho aí, compartilhado, tudo certo? Então tá, deixa eu Tudo aumentar certo. aqui a gradezinha para ver todo mundo. Ver as mãozinhas levantadas. Então, bora lá. Gente, como eu tinha falado para vocês, eu fiz essa tabelinha aqui e tudo vai girar um pouco, vai girar em torno dela, né? Especialmente em torno dela. Então, hoje a gente vai dar mais ênfase nos últimos 3 conteúdos, né? Que é a parte de domínio, contra-domínio, que está na introdução 2 aqui, imagem. Aí tem função constante afim e a quadrática. Esse primeiro conteúdo aqui, ó, que é o de funções de introdução, eu vou passar por ele mais batido, mas lá na tarefa tem uma parte desse conteúdo aqui que não deixa de ser importante, tá? Talvez até coubesse colocar um amarelo aqui, não por conta do conteúdo, mas por conta da tarefa lá, tá? Então vocês deixem aí um asterisco, uma estrelinha, alguma coisa, beleza?
para a introdução 1, que os últimos exercícios são de funções, equações funcionais. Sabe? Aquele lá que tem uma expressão f de x é igual a 2f de x mais 1. Aí ele dá, por exemplo, o f de 0 é 3. Aí ele pergunta, quanto que é o f de 5? E aí você tem que descobrir o f de 5, tá bom? Então, essa equação funcional aí, a parte de equação funcional, tá aqui, é a única que está verdinha, mas tem um pedacinho lá da tarefa que não deixa de ser importante, beleza? Acho que tem uma chance razoável aí de cair numa FUVEST, por exemplo. Mas veja, em termos de conteúdo, esta primeira aula aqui, que eu estou revisando, que é das aulas 13 e 14, eu vou passar um pouco mais rápido, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, coloquem asterisco e aí a gente conversa muito em breve. Mas esse daqui, eu não queria ficar explorando muito, tá? Então, assim, qualquer dúvida, manda um asterisco aí e a gente conversa depois com mais calma. Vamos lá, ó. Eu preciso lembrar o que é um produto cartesiano. O produto cartesiano, eu vou ter dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. E aí, eu vou fazer todos os parzinhos ordenados, tá bom? Então, ó, se eu tiver AXB, eu tenho o produto cartesiano de A com B, de A por B. Ou a gente pode falar também, eu gosto mais porque economiza palavras, A cartesiano B. O nosso A cartesiano B são todas as duplinhas. Então, eu peguei aqui, ó, todas as duplinhas que eu podia fazer com 1, coloquei. E estão aqui, ó, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Depois eu peguei de azul aqui todas as duplinhas que eu podia fazer com o 2. E tá lá, ó, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Tem que tomar muito cuidado porque é um par ordenado, né? Então, se eu fosse fazer o B cartesiano A, daria uma outra coisa, né? Seria o contrário. Seria 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2. A ordem vai importar aqui no cartesiano, no produto cartesiano, tá bom? E aí você pode representar esse resultado, inclusive, usando aqui um gráfico, tá bom? Você pode representar este resultado graficamente. Então, ó, o 1, 3, ele está aqui, ó. 1, 4, ele está aqui. E assim sucessivamente, né? Todos os outros estão representados aqui nesses pontinhos que eram roxo e eu tornei-os laranja, tá bom? Comum cair naqueles vestibulares lá que a gente tem maior enfoque? Não. Mas se cair, é legal aqui que você esteja lembrando aí o que é um produto cartesiano. Vai ter exercício lá da listinha, beleza? Lá na lista de revisão. Então, fiquem tranquilos, vocês vão poder praticar. Bom, aí entra uma coisa que é um pouco menos explorada que o cartesiano, mas também pode ser explorado. Muito raro também, que é a relação. A relação, ela não existe sozinha, é uma relação de um conjunto em outro. É que nem uma função. Função é de A em B. A relação também, relação é de A em B. Uma relação de A em B, eu vou ter um conjunto A, um conjunto B, que eu estou representando aqui. Ela vai ser um subconjunto do meu produto cartesiano. O produto cartesiano teria o quê? Ó? 4 ligando com 4, né? Então teria 16 elementos, né? 16 parzinhos, 16 pares ordenados. Olha lá, que bagunça que ficou. Muitos pares. Só que quando eu tenho uma relação, essa relação ela vai dizer o seguinte, ó. A relação R, que eu coloquei aqui, ela é o conjunto, né? Ó, se está aqui entre chaves, é o conjunto dos pares ordenados XY que pertencem ao conjunto do produto cartesiano AB, ou seja, é um dos 16 parzinhos aqui, só que eu quero agora pegar só os parzinhos que satisfazem uma condição. Que condição? Que o x é igual ao y. Que o primeiro elemento aqui, ó, desse par ordenado é igual que a primeira coordenada aqui desse par ordenado é igual à segunda coordenada desse par ordenado, tá bom? E aí, quais são os parzinhos que eu consigo fazer aí que tem a primeira coordenada aqui igual à segunda, né? 1 não consigo ligar com ninguém, o 2 também não. Só o 3 com 3 e o 4 com 4 que já estão aí de vermelho. Esse 5 aqui não liga com ninguém e o 6 também não, tá? Então, quem que satisfaz ser um par ordenado do produto cartesiano e ter a coordenada x igual à coordenada y? Só o 3, 3 e o 4, 4. Então, se fosse o A cartesiano B, seria um conjunto que teria 16 parzinhos ordenados. Cada par ordenado é um elemento desse conjunto, né? Teriam 16 parzinhos ordenados. Só que como eu peguei uma relação, que são só os elementos, né, os parzinhos ordenados do A cartesiano B, que satisfazem a condição da primeira coordenada ser igual à segunda, tá bom?
aí ficou aqui só um conjunto com 2 elementos. O parzinho ordenado 3, 3 e o parzinho ordenado 4, 4, tá bom? O Sr. David fez um pouquinho de careta, é isso mesmo, Sr. David. Cada elemento desse conjunto, o 3 não é um elemento. O elemento desse conjunto é o par ordenado. Esse é um conjunto de pares ordenados, tá bom? Lembrando que a gente pode ter até conjuntos de conjuntos, né? Então, por que não ter um conjunto de pares ordenados? Não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisinha no chat. Vamos lá. Fez cara normal, então. Ai, meu Deus, viu? Aí, no final daquela aula, tinha uma coisinha importante, que era a definição de função. E aqui, dessa parte de cima, não é comum ser cobrado, mas essa parte aqui mais de baixo é comum ser cobrado sim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos por partes. Uma função de A em B é uma relação em que todo elemento de A se associa a um único elemento de B, tá bom? Então, todo elemento do domínio, que é o primeiro aqui, se associa a um elemento do contradomínio, tá? A gente ainda vai falar um pouquinho melhor sobre essas duas palavras, né? Esses dois termos, domínio e contradomínio. Só que o domínio e contradomínio lá da função, eu continuo usando este nome aqui para qualquer relação, tá bom? Então, por exemplo, qual que é o domínio dessa relação? O domínio é 1, 2, 3, 4. Qual que é a imagem dessa relação? 3 e 4, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu vou ter aqui, né? A relação que todo elemento de A se associa... a função vai ser uma relação que todo elemento de A se associa a um único elemento de B. Então, por exemplo, se eu pegar essa relaçãozinha aqui, ó, todo elemento de A está se associando a elementos de B? Sim. Todo elemento de A está se associando a um único elemento de B? Sim, também. Então, isso daqui é uma função. Agora, se eu pego aqui essa segunda relação aqui, todo elemento de A está se associando a um elemento de B? Não. O 3 está sozinho aqui, ó. A função é uma relação em que todo elemento de A se associa a um único elemento de B. Se associa, todo. Aqui não são todos que estão se associando, então não é função. Ah, mas e se todos estiverem se associando, só que tem uns que estão sozinhos e outros que estão se associando com 2 ao mesmo tempo? Aí também não é função. Por quê? Porque eu preciso, para ser função, que se associe a um único elemento de B. Cada um dos elementos de A se associem a um único elemento de B. Tá bom? E aí, com isso, a gente revisa aqui o que é o que não é função. E como que costuma cair, geralmente? Graficamente. Tá? Não é tanto assim por diagrama, mas ajuda a gente a entender o diagrama. Mas graficamente vai ajudar, pode ser que caia. Como é que vai acontecer? Ó, gráficos de funções de A em B. Cada elemento de A tem que estar se associando a um único elemento de B. Todos os elementos de A estão se associando a algum de B? Para começo de conversa. Sim. Cada um deles está se associando a um único? Sim. Como é que a gente via que estava se associando a um único? Era só traçar retas verticais, né? Eu não sei se vocês se lembram disso. Provavelmente se lembram porque a gente fez bastante. Depois a gente traçou as horizontais também para ver se elas eram bijetoras, né? Sobrejetoras mais especificamente. Então, ó, toda vez que eu traço uma vertical, ele tá cruzando uma única vez o gráfico. Então, cada x está se associando a um único y, tá bom? Cada elemento de A está se associando a um único elemento de B. Bom, esse aqui também é função? Sim. Ah, mas esse elemento aqui de B não tem ninguém se associando a ele. Não tem problema. Aqui também, ó, não tinha, né? Mas o importante é que todos de A estejam, ó, todos de A estão, e cada um desses de A está se associando a um único elemento de B, ó. Tá bom? Ah, Lucas, mas esses dois aqui, ó, esse e esse, eles estão se associando ao mesmo Y. Não tem problema também. Eu só disse que cada um de A tem que estar se associando a um único de B, tá bom? Então, você traça as retinhas verticais. Se todo mundo está participando e passando só uma vez, é uma função. E essa daqui é uma função de A em B, a terceira? Sim, ó. Cada um deles está passando uma vez. Aí, esse buraco aí, ó, ele não está passando no de baixo e está passando no de cima. Então, está passando uma única vez. Cada elemento de A, todo elemento de A está passando e está passando uma única vez. Então, é função. Tá bom? Exemplos de não funções que pode ter lá no seu exercício. É uma função de A em B. Então, todos de A tem que estar participando. Aqui, ó, tem um buraco. Tem elementos de A que não estão se associando a ninguém.
Este caso aqui, ele é análogo a esse, né? Ó, tem elementos de A que não está se associando a ninguém. Então, não é função. Beleza? Por quê? Porque eu passo aqui e eu vejo que esse elemento aqui de A não está se associando a ninguém. E se... Espera aí que eu fiz coisa errada aqui, deixa eu apagar. E esse caso aqui, né? Todo elemento de A está se associando. Mas o problema, né, é que quando você traça a reta inteira, ó, esse aqui está se associando a 1, esse aqui está se associando a 3 valores de Y, ó. Então, esse segundo caso aqui é um caso análogo a esse aqui, ó, que tem elemento de A que está se associando a mais do que um elemento de B. Beleza? E por último, para finalizar aqui essa primeira partezinha da aula, esse aqui também não é função. E aí eu queria que vocês me dissessem por que que esse não é função. Tem elemento de A que não está associado a um Y? Exatamente. Aqui nas bordinhas, né? Ó, o professor foi sacana. Ele não colocou descaradamente aqui um elemento de A. É na bordinha, ó. Esse aqui é um elemento de A que não tem associação com ninguém de B, porque a bolinha tá aberta ali, ó. Tá bom? Então, este daqui não... Isso significa que o A aqui não está conseguindo se associar a ninguém. E aqui também, ó, os dois extremos de A não estão conseguindo se associar a ninguém. Todo o resto está associado, mas os dois extremos não estão. E todo elemento de A tem que estar associado. Se tem um elemento de A, é o suficiente para você dizer que não é uma função. Lucas, isso nunca vai ser função? Isso vai ser função. Se o meu A, por exemplo, fosse assim, ó, isso seria uma função. Se o meu A fosse assim. Bola aberta aqui. Porque cada elemento de A estaria associado a um elemento de B. Mas isso não é uma função de A em B com o A sendo desse jeito. Então, ser ou não ser função vai depender do desenho, mas vai depender também muito do domínio. Tá bom? Se eu mudasse aqui meu domínio para bola aberta, aí seria função, porque todos os elementos de A estariam associados a um de B. Tudo bem, gente? Foi mais corridinho aqui essa primeira parte. Ela não é tão importante, só esse final só aqui que é mais importante mesmo. E o final lá da tarefa, que tem as equações funcionais, então façam a tarefa dessa aula, tá bom? Embora ela seja menos importante da aula de hoje. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se estamos tranquilos. Quero ver aqueles joinhas lá que o professor mendiga aqui toda a aula, ou uma levantadinha de mão aí. Show de bola. Essa mãozinha do Diego, que eu não sei se assim é uma empolgação, é um oba, ou então se ele ele tentou levantar a mão e levantou confundido. O que é isso, Diego? Deixa eu ver aqui no chat. Mandou errado, beleza, tá tranquilo. Bom, então vamos lá para a próxima. Agradeço aí aos joinhas. Vamos para as aulas 15 e 16. Agora o bicho já começa a pegar um pouco, tá bom? Mas vamos lá, a gente chega lá. Eu vou falar de funções de A em B. E isso vai estar presente bastante, tá? Sempre que eu for definir uma função, eu vou dizer assim, ó, f, dois pontinhos de A em B. É assim que eu vou ler, com fx igual a alguma coisa. Cada uma dessas coisas, a gente precisa destrinchar. Esse f é o nome da função. O de A em B é o domínio, o primeiro, e o segundo é o contradomínio. E esse com fx igual a blá, 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 vai ser a nossa lei de formação. Vamos lá. O domínio, que é o azulzinho aqui, que é o A nesse caso, eu poderia mudar o nome, a letra, né? Podia ser de B em A, e o domínio seria B e o contradomínio seria A. Beleza? O que importa o primeiro é sempre o domínio. O nosso domínio, ele vai ser simplesmente todos os valores de x. O nosso contradomínio são todos os valores de y disponíveis, tá bom? São os disponíveis. E aí a gente vai ter a nossa imagem, que são os valores de y usados, tá bom? Além disso, a gente tem a nossa leizinha de formação, que vai ser o que vai levar os x's nos y. A gente já vai ver isso daí com mais calma, tá bom? E uma coisa que é importante ressaltar, que está aqui de laranja e verde, né, ó, que o conjunto imagem, ele sempre está contido no conjunto contradomínio. Por quê? Porque o contradomínio são todos os y que podem jogar. E a imagem são apenas os y que joga. Então é óbvio que os que jogam são os que podem jogar, e aí um está contido no outro.
tá bom? Vamos para uma aplicaçãozinha aqui, um exemplo que eu dei no começo do ano, inclusive, tá bom? Ó, este exemplo, ele diz o seguinte, ó, exemplo 1. Essa é uma função que se chama f, ela é desse domínio, desse conjunto nesse conjunto. Ou seja, esse primeiro carinha aqui, como eu tinha falado, na linguagem lá, na escrita das funções, ele sempre é o meu domínio. Então, a pergunta aqui que esse exemplo faz é quem é o domínio? O domínio é esse cara. Olhando lá para a definição da função, eu já sei de cara que esse cara é o domínio. E quem é o contradomínio? É o que recebe a setinha, é o 3, 4, 5. É o conjunto com esses 3 elementos, 3, 4, 5. Beleza. E a imagem? Agora, a imagem, a gente tem que ver como que esse conjunto ele vai estar associado a esse. A minha lei de formação é f de x igual a x mais 2. O f de x é esse cara aqui, ó, e ele está em função do x. Ele está em função dos elementos do conjunto A. Ó, daqui eu tiro o meu x e aqui eu tiro o meu f de x, porque ele está em função do meu x ali do conjunto da esquerda. Então, ó, o meu f de x, quando o x for 1, todo mundo aqui tem que participar, né? E uma única vez. Então, ó, quando o meu x for 1, vai ficar 1 mais 2, o f de x, que é o y, vai ser 3. Então, ele está ligado ali no 3. Quando o meu x for 2, vai ficar 2 mais 2 aqui, né? Que vai ser 4. Então, o meu f de x vai ser 4. Acabou. Todo mundo que estava aqui já participou. Então, eu já resolvi aí a questãozinha da minha função. E aí, com isso, quem está aqui sendo usado? O 3 e o 4. Então, o meu conjunto imagem é o conjunto apenas com esses dois elementos, o 3 e o 4. E olha lá, como já havia sido previsto, a imagem, o conjunto imagem, ele está contido no conjunto contradomínio. Olha lá, ó, ele está dentro do conjunto do contradomínio. Ele está dentro do conjunto do contradomínio. Tá bom? Gente, estamos lembrados aqui, eu ainda vou fazer mais um exemplo, mas eu queria saber como estamos aqui com relação a domínio, contradomínio e imagem. Porque dependendo da dúvida que vocês me colocarem aqui, eu já aproveito o exemplo 2 aqui para explicar. Tá bom? Letícia já mandou um joinha. Queria ver se tem mãozinha levantada. Vamos lá. Então tá bom. Muito obrigado aí aos senhores joinhas. Agradecido. Vamos para um exemplo 2 aqui. O nosso exemplo 2, ele traz o seguinte, né? Ó, eu tenho uma função que o nome dela é g, agora. São geralmente 90% dos nomes de funções é fg, né? Então, já retratei aqui em termos de nome 90% das funções. As funções, essa é a função g e ela é de m em n. Isso significa o quê? Que o meu domínio é m, olha lá, e o meu contradomínio é n. Eu já tinha até deixado aqui de colorido, né? Nem devia ter deixado, porque eu já estou entregando aqui com essa associação de cores, né? Vamos fazer de conta que eu não fiz isso. Então, eu tenho o meu domínio que é m e o meu contradomínio que é n. Olha lá, quando eu olho para a minha função, o que está acontecendo aqui, ó? Quais são os y's que estão sendo usados? São exatamente todos ali que estão naquele conjunto L, né? Ó? Aquele conjunto de elementos, de números L, ó. Tudo bem? Então, a minha imagem, perdão, que são os y's usados, a minha imagem vai ser o conjunto L. Beleza? Olhando aqui para a leizinha de formação, é uma função de MN, né? Então, eu já coloco aqui M domínio, N contradomínio. Quando eu olho os y's que estão chegando, são exatamente todos os valores que estão aqui, ó, nesse conjunto aqui que eu chamei de L. Então, a minha imagem é o L. E aí, você deve estar falando assim, pô, professor, mas eu não estou conseguindo ver que a imagem está contida no contradomínio. Acredite, ela está. Eu não sei quem é o meu N aqui, não está explicitado no exercício. Mas certamente o meu N, ele é esse conjunto aqui no mínimo. Mas pode ser que ele seja um pouquinho mais para baixo, pode ser que ele seja um pouquinho mais para cima, pode ser que ele seja esse intervalo perfeito, mais um intervalinho aqui de baixo. O que eu sei é que, com certeza, o meu contradomínio, ele contém, né? Ele é maior do que a minha imagem, tá bom? Ele tem todos os elementos da minha imagem e possivelmente mais alguns, tá bom? Tá claro isso, pessoal? Essa discussãozinha aqui da imagem e do contradomínio. Então tá. Ó, eu queria que vocês comentassem aqui comigo, pode ser pelo chat mesmo, se muita coisa mudou do começo do ano para cá. Era mais sofrido ver isso aqui, não era? Ó, o David já mandou. Pô, a primeira vez, né, que o professor falou disso,
Nossa, que coisa de outro mundo, né? Ó, a Letícia mandou um sim com força ali. Hoje em dia a gente passa por isso batido e tá indo, tá? Então veja, praticar lá, assistir a aula lá no começo do ano, já às vezes a gente não sente o quanto que a gente evoluiu, mas teve bastante evolução, tá bom? Bom, para finalizar essa parte de domínio contra domínio e imagem, eu tenho mais uma coisa para falar que é bastante importante, tá bom? O que é isso? Que quando eu tenho uma lei de formação, esta lei de formação ela pode restringir o meu domínio, tá bom? O que isso significa, né? Pera lá, isso daqui é um negócio que vai demandar um pouquinho mais de tempo. Eu preciso fazer uma quebra estratégica aqui. Então eu queria ver uns joinhas ou alguma coisa aí de vocês, tá bom? Com relação agora a esta parte aqui, ó, de domínio, contra domínio e imagem. A gente aproveita aqui nessa quebra de momento da aula para vocês tirarem alguma dúvida, caso vocês tenham também. Tá, olha lá, galera, ninguém tá me ajudando aqui. Eu quero fazer uma quebra, só que ninguém tá com dúvida nisso. Tudo bem, vamos lá direto então. Ó, então temos o seguinte, ó. No domínio, eu posso ter restrições devido à formação. No começo do ano, eu já taxava que eu falava, são 2 restrições. Só que a gente foi vendo ao longo do ano que não são só 2, né? Naquele primeiro momento eram só 2, né? E eu já posso dar algum outro exemplo aqui, se vocês não se lembram, de outras restrições. Ou então, já comecem a colocar a cabeça aí para trabalhar. Qual outra restrição de uma função que existe? E aí eu queria que vocês me dissessem, tá bom? Mas esperem eu apresentar essas 2 aqui. Quando eu tenho um denominador, ele tem que ser diferente de zero. O que é interessante falar, né? A gente sempre trabalha com funções de reais em reais. Ou em funções que a gente já chama direto, funções reais, que significa serem funções de reais em reais. Se eu criar lá na minha função alguma coisa que tem 1 dividido por A e o A for zero, né? 1 dividido por zero, eu estou criando um problema, porque isso não existe no conjunto dos reais. Então eu vou encontrar na minha imagem, eu vou precisar ter na minha imagem um número de alguma coisa dividido por zero. E isso não existe para a gente nos números reais. Na verdade, nem nos complexos. Então, a gente cria um problema. Para evitar esse problema, toda vez que tiver uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Ó, denominador diferente de zero. Tá? E aí a gente acaba criando restrições aí para o domínio. Outra coisa que é importante, como as funções são reais, o meu y que eu vou encontrar ele vai ser real também, o meu radicando tem que ser maior ou igual a zero. Quem está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque senão eu encontro na imagem um número complexo. Professor, não existem funções de complexos em complexos? Existem. Mas graças a Deus a gente não chega a estudá-las, tá bom? Então fiquem tranquilos. Assim, tem um lado bom, você não está vendo funções complexas, de complexos em complexos. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado porque tem uma restrição a mais, de que o radicando tem que ser sempre maior ou igual a zero. Professor, não estou entendendo nada. A gente já vai fazer um exercício aqui, um exemplo, e depois qualquer coisa você me pergunta, tá bom? Ó, raiz de B, sempre que eu tiver, então, uma raiz, eu preciso que aquele B, uma raiz de B, eu preciso que aquele B seja maior ou igual a zero. Vamos lá, vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui, para ficar um pouco mais claro o que está sendo passado. Ó, o exemplo, determine o maior domínio possível das funções reais cujas leis de formação são. Então, isso daqui é uma função real. Às vezes, vai aparecer assim, ó, das funções reais. Às vezes, não vai aparecer. Mas acredite, ele está falando de funções reais. O enunciado está incompleto? Tá, mas é tão manjado esse tipo de questão que a gente já sabe, mesmo estando incompleto, é isso que ele quer. Tá bom? Então, mesmo que não tivesse esse reais aqui, fique tranquilo. É para fazer isso, beleza? Então, ó, a primeira restrição é que o denominador tem que ser diferente de zero. Por que, que o denominador tem que ser diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, vai ficar alguma coisa dividido por zero, e a gente sabe que isso aí não existe aqui no conjunto dos reais. Então, vamos lá. A minha restrição a lei de formação impõe sobre o domínio é que x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser diferente de zero. Beleza? Aí você pode resolver assim, ó. Quando que x ao quadrado menos 3 mais 2 é igual a zero, né? Quando x é igual ao quê? Alguém sabe me dizer aí, por sobreproduto?
Deixa eu ver aqui. A Natália sempre responde essa. Essa daqui eu uso toda a aula. E aí, qual que é a soma que dá 3 e o produto dá 2? 1 e 2, né? 1 e 2, tá bom? Então, ó, x é igual a 1 ou x igual a 2. Beleza? Bom, aí, se eu quiser que seja diferente de zero, basta eu trocar esses sinais, né? Ó, quando que é igual a zero? Quando x é igual a 1 ou igual a 2. Então, para ser diferente de zero, eu preciso que o x seja diferente de 1 e diferente de 2. Tá bom? Eu preciso que seja diferente de ambos. E aí acabou. O meu domínio, ele pode ser qualquer valor de x, desde que seja diferente de x e diferente de 1 e diferente de 2. Então, ó, o meu maior domínio possível de f, que ele está procurando aí, é todos os números reais, tais que sejam diferentes de 1 e diferentes de 2. Qualquer número diferente de 1 e diferente de 2 pode participar dessa bagunça. Por quê? Porque só quando eu coloco 1 aqui, ó, que vai ficar 1 menos 3 mais 2, que vai zerar, que vai me dar um gargalo aqui, que vai fazer com que eu tenha uma divisão por zero. Ou quando eu coloco 2, né? Quando eu coloco 2 é a mesma coisa. Ó, 4 menos 6 mais 2 vai dar zero também, e aí vai dar problema. Tirando esses números, pode falar qualquer número. Ah, quero colocar π aqui, ó. Não vai dar problema. Beleza? Por quê? Porque a gente sabe que isso daqui é um polinômio do segundo grau e a gente sabe igualar isso a zero e resolver uma equação do segundo grau. Estamos juntos até aqui com essa primeira restrição aqui do domínio, que é imposta pela lei de formação. Então tá bom, estou acreditando mais no Sr. David aqui. Diego agora mandou um joinha. O troféu joinha vai para o Diego, cara. O Diego é o cara mais ligeiro aqui nos joinhas. Às vezes ninguém deu joinha, o Diego já entendeu que eu tô querendo joinha e ele... Perfeito, Sr. Diego, muito, muito bem. E aí temos esse outro aqui. Então eu preciso gerar uma restrição para esse domínio, tá bom? Qual que é a restrição que esse domínio tem? Como ela é uma função de reais em reais, vamos supor que aqui eu tivesse menos 4. Aí seria igual a 2i, né? Raiz de menos 4 é igual a 2i. Só que 2i não está no meu contradomínio, não é um dos y's disponíveis, porque é uma função de reais em reais, né? É uma função de reais em reais. Quem está disponível são os reais. Então não tem como. Para uma função real, eu preciso que o meu radicando aqui seja maior ou igual a zero. Raiz de zero pode, só não pode raiz de número negativo. Então, qual que é a treta aqui? A treta aqui é 49 menos 7x tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu vou passar o 7x lá para o outro lado. Letícia, como é que você quer fazer? Você quer fazer fugindo ou não fugindo? Deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa no chat, eu não sei se é ela. Ela só mandou um oi, por enquanto. Quer fazer fugindo lá daquele... Fugindo, tá bom. Então vamos fugir. Ó, a gente sabe que se a gente deixar o 7, quem acompanha o x negativo, vai dar problema mais para frente, né? Então vamos deixar o 49 para cá e vamos jogar o 7x lá para o outro lado, ó. Tá bom? Eu estou fugindo, mas eu estou fugindo com consciência, né? Por quê? Porque aí depois eu posso passar esse 7 que é positivo para o outro lado lá, ó, dividindo sem dor na consciência. Por quê? Porque ele é positivo. E quando eu divido ou multiplico por positivo, eu não inverto o sinal da equação. Beleza? E aí, então, ó, 49 dividido por 7 é 7. Então, o x tem que ser menor ou igual a 7. Tá bom? X menor ou igual a 7 significa aqui que o meu domínio de G, ó, domínio de G. Gente, ó, na tarefa vocês vão ver lá que o domínio de G que eu estou escrevendo assim, às vezes tem gente que escreve dom de G, mas é intuitivo, vocês vão perceber pelo contexto da questão. E lá tem uma questão da FUVEST que eles fazem assim, mas é intuitivo também, tá? O mais clássico, de fato, é esse aqui, é o DG. E aí, ó, o domínio de G, então, qual que é o maior domínio possível? É o conjunto dos reais, tais que eles sejam menores ou maiores, eu já não lembro, maiores ou iguais a 7. Tá bom? Ah, professor, quero ter certeza se eu acertei. Uai, coloca o 0 aqui, por exemplo. Peraí que eu acho que eu fiz coisa errada, né? Menor ou igual a 7. É o x que tá... O x é menor, né? Ó, o 7 é maior do que o x, então o x é menor ou igual a 7. Olha lá, ainda bem que eu vim averiguar, hein? Senão eu ia deixar a resposta errada aqui.
Então, como que você vai fazer para averiguar? Ah, será que está certo o que eu fiz? Bom, o divisor de águas é claramente 7, né? Ó, 49 menos 49 que vai dar 0. Agora, se eu coloco 0 aqui, por exemplo, ó, 7 vezes 0 vai dar 0, é raiz de 49, que é ok, é raiz de um número positivo. Então, para o 0 está tudo ok. Para o número 0, que é menor do que 7, está ok. Ah, vamos tentar aqui para o 10. Vai ficar 49 menos 70, né? E aí vai dar menos 21. Eu acho que é isso? Isso. Menos 21. E aí vai ficar a raiz de menos 21, que não tem número real que satisfaça isso. Então, não vai rolar, tá bom? É uma maneira de tirar meio que uma prova real aqui, pra você ter certeza que você acertou. Queridos, estamos juntos? Agora sim eu quero ver aqueles joinhas ou mãozinhas levantadas. Mais do que antes. Estamos mais com joinhas aqui, joinha. Então tá. O Henrique tá por aí, eu não tô vendo ele. Oi, professor. Olha só, você não estava aparecendo aqui para mim, cara. Tudo bom, meu querido? Tudo, e você? Tô joia. Eu já tô me adiantando aqui. Na verdade, agora não estarei respondendo a sua pergunta, mas muito em breve isso vai estar acontecendo, tá bom? A sua pergunta lá da última aula, do X vértice, Y vértice. Beleza? Fechou, professor. Por isso que eu me lembrei aqui de você. Bom, vamos lá. Próxima aula, agora temos mais duas, que são, assim, as mais importantes. Isso aqui vocês têm que fazer todos, absolutamente todos os exercícios. Pode falar, senhor David? Professor, é que eu ainda tô curioso naqueles outros casos de restrição que você falou que tinha, além dos dois, sabe? É verdade, obrigado por me lembrar. Alguém se lembra de outro caso de restrição que tem de domínio? Para outro tipo de função? Log. Log, o Felipe tá ligeiraço. Log. Se eu tiver assim, log de 3x mais 1, ou melhor, eu vou colocar assim, 3x mais 3, né? Qual que é a restrição aqui? Qual que é a condição de existência? Que 3x mais 3 tem que ser maior, estritamente maior do que zero. Tá bom? Então há outras restrições de domínio, mas ela está dentro de outros contextos, né? Então não tem problema se você não colocar aqui nesta caixinha agora. Você pode colocar lá na caixinha do log, vamos com calma, né? Por isso que eu não coloco aqui. Mas é interessante pensar que não existem só essas duas restrições. Há outras restrições também. Tá bom? Está tranquilo aí, Sr. David? Então tá já. Então vamos lá, ó. Próximo passo aqui, falar de funções constante e afim. A constante não cai muito. Eu vou colocar aqui só, mas na parte do conteúdo. A de afim a gente vai fazer inclusive um exercício, beleza? Então vamos lá. A nossa função constante é uma função que vai obedecer a leizinha dela, né? Ó, eu chamei essa função constante aqui do exemplo de f, que é de R em R. Precisa ser de R em R? Não, não precisa. Mas eu coloco aqui no exemplo de R em R para dizer que não tem restrições quanto ao domínio. Bom, quanto ao domínio ou quanto à imagem, não tem problema, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Ao contra do domínio, né? Pode ser qualquer coisa. F de x vai ser igual a uma constante. É só isso. Simples assim. Então significa que independente do valor do x, o y sempre vai ser b. Ó, independente do valor do x, eu sempre vou me conectar com b. Sempre vou me conectar com b. Pô, professor, mas isso aí é função? É, porque cada elemento do x, né, cada elemento do A, que é o meu domínio, está se conectando a um único elemento do B. É sempre o mesmo elemento do B? Sim, mas está se conectando a um único elemento. O do A está se conectando a um único elemento. Todas as retas verticais, elas cruzam apenas uma única vez, tá bom? Então, sim, é função. Ó, e aí o que vai acontecer? F de x é igual a B. Então, eu pego o meu Bzinho ali, beleza? E aí traço uma reta horizontal. É assim que é o gráfico de uma função constante. Bom, então coloquei aqui dois exemplos. Ó. Se a minha f de x é igual a 2, ela é desse tipo. Ó. É f de x igual a b. Se a minha f de x é igual, se a minha g de x, que é outra função, é igual a menos 1, ela é também com essa carinha aqui. E aí é só eu passar retas horizontais que passem por esse valor. Ó. Só tracei uma reta horizontal que passa por 2. Só tracei uma reta horizontal ali que passa por menos 1. Tá bom? Gente, eu vou passar aqui para a função afim. A função constante é só isso, tá? Ela é só isso de conteúdo, mas não significa que ela seja simples, extremamente simples. Então,
Qualquer dúvida, vocês levantem a mão aí e a gente já resolve da função constante, tá bom? Por favor. Fala, senhor David, manda lá. Professor, esse B geralmente é dado ou tem como descobrir ele? Ele tem que ser dado, né? Ou então no contexto, assim, não é uma coisa assim do nada, entendeu? Não vai ser assim, fx é igual a b. Ele quase sempre vai ser isso aqui, ó. Tá bom? Mas se não for, você vai ter que encontrar o b, por exemplo. E aí a gente está entrando num universo de muitas possibilidades. Aí tem que ver questão por questão mesmo para ver como que isso seria pedido. Tá bom? Mas, a princípio, não se preocupem tanto com a função constante. Vocês têm que saber. Pode ser que ela esteja em um exercício? Sim. E muitas vezes ela vai estar conectada com uma função de dadas por duas sentenças. Tudo bem? Uma parte delas vai ser constante e a outra parte vai ser afim. Isso aí tem, inclusive, o último exercício destas aulas aqui, da revisão dessas aulas. Acho que é o exercício 6, se eu não me engano. É 5 ou 6, eu não lembro. Façam ele, é extremamente importante. Funções dadas por mais de uma sentença, para revisar isso, que pode ser que caia. Tá bom? Mas o que eu falei o ano inteiro, David? É uma função só. Não é porque tem duas sentenças que são duas funções. Lembra disso? Então tá bom. Ó, agora vamos falar da nossa quase protagonista, uma das protagonistas. É um parzinho romântico que nós temos aqui na aula de hoje. A função afim e a função quadrática. São as mais importantes. Então vamos lá. A função afim, o que vai acontecer? Ela é uma função que não tem restrição também de domínio, contradomínio, imagem. E toda função afim, ela vai ser do tipo alguma coisa vezes x mais b, mais uma outra coisa sozinha, né? Um termo independente. Então é ax mais b. Esse a é o que a gente chama de coeficiente angular. O coeficiente angular, ele vai dizer a variação do y em relação a x. Pô, Lucas, eu acho que eu tô vendo isso aí com o Tião, eu vi isso aí com o Tião recentemente. Sim, uma vai ajudar a outra. Eu tenho certeza que essa revisão aqui, ela tá muito mais fluida e mais fácil, porque agora vocês já viram isso com o Tião também. E aí, como que eu calculo o meu coeficiente angular aqui? Que é a variação do y pela variação do x. Delta y sobre delta x. O y de um ponto menos o y de outro, dividido pelo x de um ponto menos o x de outro. Aí eu tenho dois pontos aqui, né? Ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu vou pegar a coordenada y do A, menos eu vou trocar aqui para ficar mais fácil de ver. Poderia ser do jeito que eu fiz, mas eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o y do A menos o do B. Aí eu sei o tanto que variou aqui no y. Aí eu vou pegar o x do A menos o x do B. Aí eu sei o tanto que variou aqui no x. Tá bom? E aí, essa variação do A pelo B, né, ó, delta y sobre o delta x, que vai me dar o A, que é o coeficiente angular, tá? Lembrando, então eu coloco aqui embaixo, né, para ficar claro o que está acontecendo, ó, o A e o B são pontos da reta, beleza? Então, delta y sobre delta x faz a coordenada y menos a coordenada y e a coordenada x menos a coordenada x, tá bom? O que é importante? Manter aqui a ordem, ó, colocou A, colocou B, B. Se você inverte o de cima com o de baixo, aí complicou, você fez coisa errada, tá bom? Porque aí ela vai ser crescente, você vai acabar colocando que ela é decrescente, a ordem aí então vai importar. Bom, o coeficiente angular, quando ele é positivo, a reta é crescente, quando ele é negativo, a reta é decrescente. Então eu coloco dois exemplos aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo em que A é maior do que zero, e esse é um exemplo em que A é menor do que zero. Aqui eu tenho uma reta crescente, quanto maior vai ficando x, maior vai ficando y. Aqui eu tenho uma reta decrescente. Quanto maior vai ficando x, menor vai ficando y. E aí, para finalizar essa parte aqui dos coeficientes, temos o coeficiente linear, que é o b, que é o cara que está sozinho. O coeficiente linear é onde a reta intercepta o eixo das ordenadas. Por quê? Porque ele é o f de zero, né? Ó, quando o x é zero, esse cara que some, f de zero é b. Então, se o f de zero é b, a gente viu isso aí em polinômios também, né? Já aprimoramos até isso. Se o f de zero é b, quando o x é zero, o y é b. Quando o x é zero, quando o x é zero, o y é b. Tá bom? Então, é onde vai cruzar o eixo das ordenadas. Lembrando, ó, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. É onde cruza o eixo das ordenadas, que é o eixo y.
E aí, eu trouxe 2 exemplinhos aqui e depois tem uma breve observação e a gente encerra essa parte também fazendo um exercicinho lá na próxima página. Ó, quais são os exemplos, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, essa função h de x, que é menos x mais 3. Olha lá que interessante o gráfico dela. Ela vai cruzar lá no mais 3, beleza? E, como é menos x, ela é decrescente. Então, conforme vai aumentando o y, o x vai diminuir no y, tá bom? E essa outra aqui que você colocou, Lucas? Ah, essa outra função que eu chamei de f, o nome mais clássico, ela cruza lá no menos 1, ó, e ela é 2x de coeficiente angular. Se ela é 2x de coeficiente angular, é positivo. Quanto maior vai ficando x, maior vai ficando y. Lembrando que essa inclinação, né, ó, se fosse só 1x, seria uma coisa assim, né, ó. Como é 2x, aumentou a inclinação, ó. Se fosse 3x, seria mais inclinado ainda. Beleza? A mesma coisa acontece aqui em valor absoluto, né? Quando eu aumento o valor do negativo. Aumento em valor absoluto. Eu diminuo ele, né? Se fosse menos 2, seria mais inclinado. Quanto maior o valor em módulo aqui, 1, 2, 3, mais inclinado é. Ó. Menos 3 seria assim. Tá bom? Eu acredito que essa discussão aí o Tião também tenha feito com vocês. De qualquer forma, vocês fizeram exercícios, etc. E eu estou relembrando isso, tá bom? Se tiverem dúvidas também, já guardem aí, a gente já resolve ela agora, beleza? Para finalizar, eu preciso lembrar que quando b é igual a 0, a minha função ela era f de x igual a x mais b. Como o b é 0, ele some. Então, a minha função vai ficar ax. E aí, essa função afim, eu também posso chamar, além de falar que é uma função afim, eu posso chamar ela de função linear. É um nome aí, tá bom? Tem necessidade de você saber? Não. É bom saber? Ah, ok. Pode ajudar um pouquinho, mas nada é essencial. A função linear, então, é ax, porque o b é igual a 0, né? E toda função do tipo ax, ela passa pelo ponto 0, 0. Por quê? Porque o b é 0. Se o b é 0, ela cruza o eixo y no 0, né? E cruzar o eixo y no 0 significa passar pela origem, tá bom? Cruzar o eixo y no 0 de y. Significa passar pela origem. Beleza? Queridos, vomitei aqui. Vamos lá. Pede pro professor aí que ele passa por algum ponto com mais calma. Senhor David está tranquilo aí com as inclinações? Achei que você fez cara de um pouco assustado ali com 2x, menos 2x. Está tranquilo? Então tá. Show de bola. Vamos fazer um exercicinho aqui então. Ó, um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Gente, essa é uma questão do Enem, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, tá bom? Todo mundo que vai prestar Enem tem que prestar muita atenção aqui. Essa é uma resolução que eu estou fazendo que não é só de função afim. Tem detalhes de escalas aqui que é muito relevante para uma prova do Enem, tá bom? Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no momento no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Ok, a gente já viu que é uma reta, tendência linear de uma reta, ela vai se manter aqui ao longo do tempo. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0, né? Então, aqui, do 6, quanto tempo vai passar aqui para chegar no 0, né? Para cruzar. Para chegar aqui, ó. Quanto que é esse tempinho aqui, ó? Para cruzar, tá bom? É isso que está sendo perguntado. Queridos, eu gostaria de dizer aqui para vocês o seguinte. Carteadão aqui da nossa resolução, tá bom? Para você saber quando que vai chegar em 0, você vai criar uma função, você sabe que isso é uma reta, então esta função aqui ela é do tipo ax mais b. Eu estou passando a bazuca, tá? A gente já vai passar com mais calma aí e discutir uns pormenores, beleza? O que eu sei aqui, ó? Quais são 2 pontos que estão passando por números perfeitos aqui, ó? O 1,30, né? Ó, 1 do x, 30 do y, está passando por um número perfeito. E o 6,10 está passando por um número perfeito. Então, eu sei que o f de 1 é igual a 30. E eu sei que o f de 6 é igual a
10. Pergunta número 1. Por que que eu estou colocando 2 pontos aqui e não apenas um ou não colocando 3 pontos? Porque 2 pontos é o suficiente para eu resolver esse problema. Porque tem duas variáveis, A e B, que você quer descobrir. Perfeito, senhor David. Isso não vai acontecer só na função do primeiro grau. Vai acontecer também para funções exponenciais, para funções de vários tipos. Se eu tiver, por exemplo, eu sei que f de x é igual a a elevado a x mais b. Quantas incógnitas eu vou ter aqui para descobrir, né? Quantas constantes eu tenho para descobrir? 2. Então eu teria que pegar 2 pontos dessa função também. Ah, e se fosse o de uma parábola, né? Que a gente já vai ver aí mais para frente. Ax quadrado mais bx mais c. Teria que pegar 3 pontos. Por quê? Porque eu tenho 3 incógnitas, tá bom? Isso aqui é f de x igual a isso. Porque eu tenho 3 constantes, tá? Ah, mas e se tiver assim, Lucas? O A já tiver resolvido, eu já souber que o A é 1 e eu precisar descobrir só o B e o C. Aí você precisa pegar só 2 pontos. Não é porque a parábola sempre é 3. Depende do como o exercício é dado. Quantas constantes você tem que descobrir. Neste caso, eu tenho 2 constantes, eu preciso de 2 pontos para ter 2 equações, 2 incógnitas. Tá bom? Isso aí entra lá na questão dos sistemas. Número de equações igual ao número de incógnitas, salvo as exceções, né? De quando tem repetição de informação. Isso significa que você está com o sistema resolvido, tá bom? Então, f de 1 é a mesma coisa que a vezes 1 mais b. Olha lá, f de 1 é a vezes 1 mais b. Estou trocando f de 1 por a vezes 1 mais b, igual a 30. E f de 6 é igual a vezes 6 mais b, que é igual a 10. Tá bom? Com isso, a gente chega aqui que o A, eu já vou passar meio batidinho, porque senão a gente não consegue cumprir aqui o proposto, tá bom? Com isso, eu já sei que A é igual a menos 4 e B é igual a 34. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui se faz sentido isso. Menos 4 mais 34 é 30. Menos 24 mais 34 é 10. Tá certo, tá bom? Então é isso. Portanto, eu concluo aqui, né, no fim das contas, que a minha f de x é igual a menos 4x mais 34. Professor, de onde você tirou isso? Ó, o A é menos 4 e o B é 34. Então é menos 4x mais 34, tá bom? Eu fiz essa resolução do sistema justamente para encontrar a f de x. E agora, o que o exercício pede no fim das contas? Ele pergunta quando o que acontece. O que ele quer que a gente resolva nessas condições, quando que ele atinge o zero, né? Então ele quer descobrir aqui qual que é o valor do x quando o y é zero, né? Tá bom? E na verdade, ó, eu não tinha me atentado a isso aqui, ó. Mas aqui é 5%. Então o zero ele tá mais para baixo aqui do que esse eixo, né? E esse é um ponto que eu vou discutir daqui a pouquinho. Mas beleza, basicamente o que ele quer saber é quando o f de x é zero, né? Para qual valor de x o f de x é zero? F de x é zero implica que menos 4x mais 34 é igual a zero, que implica que 4x é igual a 34, que implica que x é igual a 34 sobre 4. Portanto, x é igual a 8,5. Poxa, mas não tem 8 meses e meio aqui, hein? E agora? Qual que é a resposta? É a diferença com o sexto mês? A diferença com o sexto mês. Isso não é a resposta. A resposta é isso daqui, menos 6. 8,5 menos 6, que é igual a 2,5 meses. Ou seja, 2 meses e meio. Tá bom? 2,5 meses, 2 meses e meio, está resolvida a questão. Quais são os pontos que eu preciso levantar aqui? Tá bom? Primeiro, terminou de resolver a questão do Enem? E se tivesse um 8 meses e meio aqui? Perdeu a questão. Tá bom? O Enem, ele é uma prova menos conteudista. Você sabe que você não tem que ver polinômios. Você sabe que você não tem que ver módulos. Só estou falando da minha frente, tá bom? Mas ao mesmo tempo que ela é menos conteudista, não cai matrizes também, né?
ao mesmo tempo que ela é menos conteudista, ela também vai cobrar mais de interpretação. Tá bom? Então, você tem que estar o dobro de atento. Na verdade, você sempre tem que estar atento. Acabou de ler a questão? Vai lá e relê o que está sendo perguntado. Só que no Enem, você tem que fazer isso com o dobro de atenção. Porque às vezes eles querem te pegar na interpretação. Tá bom? Então, primeira coisa, voltar lá e ver, ó, qual é o tempo após o 6º mês, né? Para que atinja o nível 0. Então, é 2 meses e meio depois, porque é em 8 meses e meio que isso acontece. Depois do 6º mês, passou 2 meses e meio. Outro ponto que é importante. Se eu quisesse fazer isso daqui, percebendo que está cruzando, ó, o B é onde cruza o eixo Y. Olha lá, onde cruza o eixo Y aqui não é no 30? Por que eu encontrei 34 aqui? Alguém sabe me dizer? Porque o x não é 0? Porque esse eixo aqui, ele não está no 0. Esse eixo aqui, ele está no 1. É uma grosseria aí que eles fizeram justamente para pegar o pessoal na interpretação aí do gráfico, tá? Então você tem que tomar cuidado. Esse B aqui, você já sabia logo de cara para colocar ele aqui e facilitar a sua vida? Não. Porque o B está mais para trás aqui, ó. Tá bem? Esse ponto aqui, ó, na verdade é esse ponto aqui, ó. Ele é o 31. 30. Tá bom? Assim como esse ponto aqui, ó, ele é o 5%. 5%, né, ó. Então, o meu gráfico aqui, ó, eles fizeram essa aberração justamente para pegar o pessoal na interpretação. E é comum, acho que assim, dessa vez eles exageraram um pouco mais, mas é comum eles cortarem aqui o eixo, eles darem um jeito aí de... Você tem que ficar em exercício do Enem, você tem que prestar atenção nisso daqui, tá bom? Preste atenção nos eixos, nos exercícios do Enem. Da FUVEST tem que prestar atenção também. Da Unicamp tem que prestar. Todos. Mas o do Enem, você sabe que é um negócio que, assim, é recorrente o tropeço ali. Então é um lugar que você tem que ter Você sabe que eles gostam de pegar ali. Então preste atenção ali. Tá bom? Assim como as unidades de medidas, né? Às vezes eles colocam uma função que está em milhar. Tem um exercício aí da tarefa que é assim. É um exercício que tem 2 gráficos. Tá bom? Um assim e o outro menos inclinado. É y em função de t e x em função de t. Eu não me lembro de onde que é isso, x em função de t. É um mais inclinado e o outro menos inclinado. Tá bom? É o único exercício que tem duas funções. Eu acho que é o exercício 4 ou 5 da tarefa. Tá bom? Prestem atenção. Lá eles colocam que está em milhares de unidades produzidas. Então, quando você vai colocar lá, é 10 mil unidades. Você não coloca 10 mil, você coloca 10. Porque este y está em milhares de unidades. Tá bom? Tarefa obrigatória essa, hein, gente? A tarefa dessa aula aqui de funções afim e constante. Tá? E prestem atenção nesses detalhes. Não foram colocados lá por acaso. Senhor David, que levantou a mão, diga lá, desistiu? Já até desistiu de fazer a pergunta. Não, é que você já respondeu já, porque eu ia perguntar por que o B não era 30. Então, tipo, o coeficiente linear só é válido se o x for igual a 0, né? Tá. Exatamente. Ele é válido para isso aqui, ó, para um gráfico correto, né? Um gráfico em que eu coloco de fato o eixo y e de fato o eixo x. Esses eixos que estão aqui, ele não é um eixo y legítimo, tá bom? Então tomem cuidado com isso, com o que está escrito ali nos eixos, tá bom? Muita atenção para isso. Queridos, estamos tranquilos aqui? Porque agora eu vou mudar lá para a função quadrática. Joinha do senhor David, vamos lá. Senhor Diego, agora vem o joinha do Tomás, geralmente. Veio da Letícia antes. O Tomás, ele podia ficar como vice-colocação aqui do joinha ligeiro, mas o Diego está se provando, de fato, assim, o verdadeiro campeão aqui. Ó, vamos lá. Vamos falar de função quadrática. Isso aqui é uma das coisas, assim, eu acho que a função afim, ela é mais importante. Cai um pouco mais do que a função quadrática. Só que o que é interessante da função quadrática? A afim, ela é mais simples, né? Você vê lá, é o A e o B. O A significa uma coisa, o B outra. A função quadrática
tem um universo um pouco mais amplo aqui a respeito dela. Então, esse pode ser um complicador, tá? Vamos lá. Vejam, eram 4 aulas. Olha a importância que tem esse conteúdo. Enem adora cobrar, a FUVEST cobrou ano passado, tem lá nos exercícios de revisão, inclusive, tá bom? Aqui a FUVEST fez ano passado. Vamos lá, a função quadrática, ela também não tem restrição de domínio, contradomínio, imagem, beleza? E ela será dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Tem um detalhe aqui que eu ocultei, que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, esse termo aqui some e vira uma função afim. Olha lá, uma coisa vezes x mais outra coisa. Ah, professor, mas lá você colocou a e b. Tudo bem, é só mudar aqui o nome das variáveis. O que importa é que a essência continua a mesma. Ó. A vezes, alguma coisa vezes x, outra coisa sozinha. Bom, como será o gráfico de uma função quadrática? Será uma parábola. Sempre vai ser uma parábola? Não sempre. Por quê? Porque eu posso restringir o domínio. Se eu pegasse essa função e dissesse que é só daqui para frente o domínio, aí o gráfico seria só isso, né? Então, é sim uma parábola. O que vai dar origem a isso seria uma parábola, mas o que seria de fato efetivamente colocado seria só um pedaço dessa parábola. Então, tem pormenores que estão aí por toda a teoria das funções, mas não são pormenores das funções quadráticas. A princípio, sim, toda função quadrática será uma parábola, tá bom? A não ser que tenha um pormenor aí de uma restrição de domínio, etc, etc. Bom, o que existe na parábola? A parábola, ela tem uma simetria em relação a uma reta vertical que passa pelo vértice. O vértice é o biquinho aqui da parábola, eu traço uma reta vertical. Ah, então, professor, se fosse uma reta assim, não funcionaria o espelho? Não, não funcionaria. Só funciona para uma reta vertical, uma reta que forma 90 graus aqui com o eixo x. E aí eu tenho uma simetria. Olha lá, eu simbolizei aqui por 2 setinhas. Tudo que tem para a direita, tem para a esquerda. O nosso vértice, ele é muito cobrado nos vestibulares e eu vou conseguir descobrir as coordenadas do vértice usando as formulazinhas. O x-vértice, ó, o vértice é um ponto, tá bom? Olha a confusão, hein, gente? O vértice é um ponto, só que este ponto, como qualquer ponto, tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. A coordenada x do vértice, ó, veja que os dois estão aqui dentro da história do vértice. Os dois aqui estão na história do vértice, tanto o x-vértice quanto o y-vértice. Os dois são coordenadas do vértice. Uma é a coordenada x, que é menos b sobre 2a. A outra é a coordenada y, que é menos delta sobre 4a. Fim de papo aqui para esse começo. Tabelinha, mantra do ano todo, que eu falei aí que tinha que decorar, né? Para a aula de hoje, vai ser extremamente importante? Não. Mas como é muito importante, e a gente vai ver a importância disso na próxima aula, eu já vou aproveitar aqui para martelar uma vez. Mais uma vez. E na semana que vem a gente martela de novo. Bom, primeira coisa. Ah, eu esqueci de um detalhe aqui, né? Ó, o C, que é esse carinha aqui, ó, é onde cruza o eixo das ordenadas, tá bom? É análogo ao caso lá das funções afim. Por quê? Porque é o f de zero, né? Ó, quando aqui é zero, esse cara aqui some e esse cara some. Então, o f de zero é C. Portanto, o valor C ali é onde cruza o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá bom? Bom, vamos lá. Os tipos de gráficos. Se o A, que é o cara que acompanha o x², né, que tem que ser diferente de zero, se ele é diferente de zero, ele só pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Quando ele é maior do que zero, a concavidade é para cima. Olha lá, ó, os 3 casos aqui, concavidade para cima. Quando ele é menor do que zero, concavidade para baixo. Os 3 casos aqui para baixo. Beleza? Delta maior do que zero significa ter 2 raízes reais distintas. Então, eu preciso cruzar aqui o eixo. Preciso cruzar aqui o eixo x em 2 pontos, né? Por quê? Porque eu tenho para 2 valores de x, que são as raízes, eu tenho y igual a zero. E aí, como que tem a concavidade para cima e cruza ali nesses 2 pontos? Só tem uma maneira disso acontecer, que é essa daqui que está desenhada. Quando o delta é maior do que zero, eu tenho 2 raízes também. A gente viu lá na teoria de polinômios que são 2, mas elas são iguais. Então, vai cruzar aqui, só vai tocar, né? Só em um único ponto aqui o nosso gráfico, tá bom? E a única maneira de fazer isso, com a concavidade para cima, é assim. E, por último, temos o delta menor do que zero, que não tem raízes reais, portanto, não pode passar aqui pelo eixo x, e a parábola fica aqui com a concavidade para cima flutuando. E aí eu volto a fazer a pergunta que eu já fiz antes.
Espero que vocês estejam mais à vontade para responder. Por que a parábola não podia ser assim? Essa daqui tem a concavidade para cima e ela não tem raízes reais, né? Ó, não está cruzando nenhuma vez. Por que não poderia ser isso aqui? Olha lá, eu preciso ouvir isso de vocês. Ah, Oi? porque eventualmente ela cruzaria o eixo X? Não, eventualmente não. Ela cruzaria o eixo X. Ah. Porque a parábola é infinita. Eu só não a represento infinitamente. Tudo bem? Então não existiria uma parábola aqui sem restrição de domínio. Ela seria infinita. Então ela iria cruzar mais lá para cima. Tá bom? Assim como a minha representação de reta, o gráfico está representado assim. A reta acabou aqui? Não. Se não tem restrição de domínio, a reta vai até o infinito. Mas não tem como eu representar isso. Tá bom? Beleza, então, se você tiver essa informação e essa informação, você consegue chegar nisso. Mas ter isso daqui decoradinho vai ajudar. Eu já falei, rezem isso, tá bom? Concavidade para baixo, mesma coisa. Se tem duas raízes, precisa cruzar duas vezes. Se tem duas raízes distintas, né? Se tem duas raízes iguais, precisa tangenciar. E se não tem raízes, ela precisa ficar afundada aqui para baixo. Ah, professor, mas não dava para ficar assim? Não, pelo mesmo motivo. A parábola é infinita. Então, iria acabar cruzando lá depois. O único jeito que tem de não cruzar, sendo infinita, é ficando aqui para baixo. Tá bom? E para finalizar de vez, eu vou voltar nisso aqui depois, porque senão fica muito conteúdo de uma vez. Queridos, estamos tranquilos com isso aqui? A gente vai fazer um exercicinho e depois a gente volta aqui para uma discussãozinha final da nossa aula. Mas eu queria saber se até aqui vocês se lembram de tudo isso, ou estão agora se lembrando e não tem nenhuma dúvida, tá bom? Senhorita Letícia já mandou um joinha, aguardo outros joinhas aí. Diegão, obrigado. E o senhor David pode fazer a pergunta aí, fique à vontade. Professor, eu lembro das situações e tal, só que, tipo, essa que o delta é menor que zero, não implicaria que, tipo, haveria raízes complexas e tal, então, tipo, não seria uma função diferente? E como que eu chego, se, tipo, delta é zero, como que eu chego, sei lá, nessa Perfeito. função? Mas vai ter, aqui é um eixo de números reais, não é, David? Uhum. Você lembra lá que eu tinha falado em polinômios, que só para números reais, só para as raízes reais que a gente tinha que se preocupar em cruzar ou não cruzar? Tudo bem? Aqui é um polinômio, você tem que pensar nisso, isso aqui é um polinômio, tá? Se eu coloco aqui de um jeito que vai cruzar, significa que tem uma raiz real. E a gente acabou de dizer, e aí fica contraditório, porque eu acabei de dizer que não tem raízes reais. É uma parábola, ponto. Não tem raízes reais, então não pode cruzar lá. Porque se cruza aqui, significa que para esse valor real de x, eu tenho y igual a zero. E aí é inconsistente com o que eu acabei de dizer. Faz sentido isso? Faz. Então tá jóia. Lembrando, lá na teoria de funções polinomiais, eu falava, entram no gráfico apenas as raízes reais. Tá bom? Lembre-se disso. Bom, vamos lá fazer um exercicinho aqui. Exercício 7. E aí depois vai vir uma discussão um pouquinho mais longa, mas o exercício em si eu acho que ele é relativamente tranquilo. Ó, e eu quero que vocês me ajudem aqui, me falem como que se resolve isso, tá bom? A função quadrática cujo gráfico contém os pontos 0, menos 9, 1, 0 e 2, 2, 15 tem vértice em. Primeiro, para eu saber o vértice, eu preciso saber quem é A, quem é B, quem é C, né? Porque eu preciso saber do delta aqui, inclusive. Então eu preciso saber essa galera toda. Para eu saber essa galera toda, eu preciso saber quem é a função. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é descobrir a função. Como que eu faço para descobrir essa função? Primeiro, é uma função quadrática. Então, obviamente, isso aqui tem essa carinha aqui, né? Ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E aí eu queria saber de vocês, quantos pontos, eu já falei aqui, mas eu queria saber quantos pontos eu preciso para descobrir qual que é essa função. E por quê? 3. 3. Por que 3, David? Porque você tem 3 incógnitas. Exato. Eu preciso descobrir o A, preciso descobrir o B e preciso descobrir o C. Então eu vou dizer aqui, ó, primeiro, f de 0 é igual a menos 9. F de 1
é igual a 0. É o que ele está me falando aqui, né? Ó, f de 0 é igual a menos 9, f de 1 é 0 e f de 2 é 15. Quando o x é 2, o y é 15. Tá bom? E aqui agora eu vou substituir esses valores, ó. Igual, vocês estão percebendo que esse exercício ele é igualzinho que a gente acabou de resolver aqui? Só que antes tinham duas incógnitas. Tá vendo? O de primeiro grau. Tinham duas incógnitas. Mas é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. É o que a gente fez lá no outro. Perdão, o que a gente fez no outro é o que a gente vai fazer aqui. O f de 0, então, vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c, igual a menos 9. Aqui você tem um atalho, né? Saber que o f de 0 é igual ao c. Vocês lembram que a gente tinha visto lá? Ó, f de 0 é igual a c. Já podia te adiantar. Você já podia dizer logo de cara, c é igual a menos 9, tá bom? Mas mesmo que você não lembre, segue esse protocolo aqui. Essa é a bazuca, tá bom? Essa é a bazuca. Os pormenores que a gente vai discutir daqui a pouquinho é o que foge da bazuca, que pode agilizar seu processo, mas a bazuca é o que mata tudo, tá bom? Igual a 0. E aí aqui, ó, o f de 2, a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2 mais c. A vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2 mais c. É igual a 15. Tá bom? Ó, eu vou fazer mais um passo aqui. E vai ficar assim, ó. C igual a menos 9, né? Ali no primeiro, porque vai zerando todo mundo. A mais b mais c é 0. A mais b mais c é igual a 0. E 4a mais 2b mais c igual a 15. Tá bom? E eu já vou adiantar aqui a resposta, tá? Sisteminha aí do terceiro grau, não é um enfoque de 3 equações, né? Não é um enfoque da nossa aula. O A é igual a 3, o B é igual a 6 e o C é igual a menos 9, tá bom? Vamos só confirmar aqui para ver se tá certinho isso, ó. 3 mais 6 menos 9 é 0, C é igual a menos 9, aqui vai ficar 12 mais 18, que vai dar 30, menos... Não, peraí que eu fiz conta errada aqui. Aqui é 6 vezes 4, não, é 12 mais 12 mais 12, é isso, 24 menos 9, que deu 15, tá certo, é isso mesmo, tá bom? Então A, B e C estão resolvidos aqui, eu já dei uma adiantadinha aqui na resolução do sistema, e aí quando eu constato que A, B e C têm esses valores, eu chego à conclusão de que a minha função, a minha f de x aí, ela é igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 9. Tá bom? Acabou a questão já? Não, eu fiz tudo isso aí para determinar o que, ó? O vértice, né? Ele pergunta qual que é o vértice dessa parábola. Eu peguei 3 pontos, que era o suficiente para eu definir qual que é a função, né? Eu sabia que era com essa cara, precisava descobrir 3 incógnitas, 3 constantes aí, e aí eu coloquei, então, 3 equações, 3 incógnitas, descobri, então com isso eu descobri aqui o A, o B e o C, e agora eu tenho a minha lei de formação aí dessa função. O que eu vou colocar aqui no fim das contas, né? Aí agora, né, o próximo passo, na verdade, é eu determinar quem é x-vértice e quem é y-vértice. O x-vértice, a fórmula do x-vértice, tem lá na página anterior. Alguém se lembra aí qual que é a fórmula do x-vértice? E se puder já falar do y-vértice também, a gente já mata 2 com uma cajadada só. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Importantíssimas essas fórmulas, hein? E o y? É menos delta. Menos delta sobre 4a. Tá bom? Isso eu tinha esquecido. Ó, o menos b... Gente, essa daí, um dia antes da prova, tem que decorar, tá? Ó, menos b vai ficar menos 6, dividido pelo 2a, que vai ser 2 vezes 3. Tá bom? Ó, menos 6 dividido por 6 é menos 1, né? Então, a coordenada x aqui é menos 1. E a coordenada y? Vamos lá, menos o delta. Chato ficar fazendo delta, né? Mas vamos lá. 6 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 9. Beleza? Dividido por 4 vezes o a, que é 3. 4 vezes 3. Show. Esse número aqui ele vai dar grandinho.
Mas quer ver? Ó, vai ficar 36 menos 12 vezes 9, que é menos 108. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, ó. 36, 12 vezes 9 é 108, só que não é menos, né? É mais. Mais 108, porque menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui é 144, que vai dar aqui em cima, dividido por 12, né? E aí a gente sabe que 144 dividido por 12 é 12. Como tem um negativo com positivo, vai ficar negativo. Então, é menos 12 esse resultado aí, ó. Menos 12. Show de bola. Coordenada x menos 1, coordenada y menos 12. Qual que é o x? Qual que é o vértice? Menos 1, menos 12. Tá aqui, ó. É a alternativa E. Tá bom? Então, determinamos aqui o vértice. Beleza? Essa discussão aqui de encontrar a funçãozinha aqui, ó, quadrática. Vocês se lembram que tinha uma coisa mais densa por trás disso? Tinham atalhos para se fazer isso? E aí, com isso, eu quero falar aqui para vocês a respeito das outras formas e quando que seria útil usá-las, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa, eu queria que vocês me dissessem. Isso aqui que vimos no começo aqui das quadráticas, que é a essência das quadráticas, tá bom? Mais essa resolução. Estamos todos tranquilos? Aí eu vou fazer essa discussãozinha final e eu finalizo aqui nossa aula, tá? Então tá bom. Qualquer coisa também, marca aí que a gente já tira essa dúvida em 3 minutinhos. Ó, tem outras formas de escrever a minha função quadrática. A gente tinha até, inclusive, relembrado que ax² mais bx mais c eu conseguia escrever como a vezes x menos uma raiz vezes x menos outra. Relembramos na última aula? Sim. E algumas aulas anteriores à última? Também, porque em polinômios a gente tinha visto. Polinômio de segundo grau a gente consegue escrever. Coeficiente dominante vezes x menos uma raiz vezes x menos outra. Tá bom? E aí, aquele A, ó, veja que só o A se mantém aqui, né? O A, da maneira clássica de escrever, é o mesmo A que eu tenho aqui, ó, na frente da maneira fatorada, tá? Então, a única coisa que se mantém é esse A. Ó, é o mesmo A que está lá em cima. Eu posso escrever isso aqui desse jeito, que é da forma fatorada, onde o R1 e o R2 são as raízes da função. Beleza. E também eu tenho a forma canônica de escrever, né? E a forma canônica, ela vai me dizer o seguinte, ó, f de x é igual a vezes x menos o x do vértice ao quadrado, mais, sem multiplicar o a, né? O a está multiplicando só essa galera, o y do vértice. Tá bom? Lembrando, né, que lá nas nossas alterações em gráficos, ó, eu tenho x ao quadrado aqui, ó. A vezes x ao quadrado vai alterar no máximo aqui, ó, ela ficar mais esticada ou mais achatada. E aí, esse menos o x vértice significa que eu vou andar menos o x vértice para a direita. Então, vai ficar assim, ó. E aí, de fato, vai ser o x vértice. E o mais y vértice aqui significa que vai andar o y vértice para cima. Tá bom? Não precisa estar extremamente claro esses deslocamentos. Tá? Eu só estou linkando aqui para quem se lembra. O mais importante é o seguinte. Você pode usar estas duas formas para acelerar a resolução de encontrar a função. Tá bom? Então, aqui, a bazuca, o que mata todo mundo. Se você tem 3 pontos, você faz os sistemas aqui, você resolve tudo. Tá bom? Na forma fatorada, às vezes, quando você tem a forma fatorada, você tem um pouco mais de velocidade. Porque se você tiver os 2 pontos de interseção aqui, se você tiver as 2 raízes, você já mata essas 2 incógnitas. E aí, se você tiver um terceiro ponto, você coloca aqui no lugar do x, no lugar do y e descobre o a. Tá bom? Então, com a forma fatorada, eu vou deixar aqui pequenininho. Eu vou deixar aqui, ó. Você precisa das raízes mais um ponto livre. Você também consegue fazer a mesma coisa. E na canônica, você precisa do vértice. Com o vértice, você mata o x vértice e o y vértice. E aí você precisa descobrir só uma incógnita. Então, você vai precisar só de mais um ponto além do vértice. Tá bom? Mais um ponto. Queridos, na tarefa, tem um exercício lá, que eu acho que é o da FUVEST, inclusive, que dá para resolver dos 3 jeitos. Ela está resolvida no material deste jeito, da forma clássica da bazuca. Mas eu deixo apontado lá. Se você quisesse resolver pela forma fatorada ou pela forma canônica, também seria possível.
tentem, tá bom? Para relembrar isso. Quem não se relembrar, quem não relembrar, tem lá no material resolvido dos 3 jeitos, naquelas aulas anteriores. Acho que o Rubão tirou do AVA, vocês podem me pedir essas listas, eu passo. Se não, façam um asterisco nessa questão. Assim que a gente marcar um plantãozinho, eu resolvo essa questão dos 3 jeitos para vocês, tá bom? Está apontado lá na tarefa que dá para resolver desses 3 jeitos. O mais importante é esse aqui. Essa é a bazuca. Eu estou repetindo pela 19ª vez. Essa é a bazuca. Saibam fazer esse. Mas quem quiser atalhos e não se lembrar, a gente pode discutir isso aqui num plantãozinho que vai rolar muito em breve. Tá bom? Faça um asterisco lá para a gente discutir. Estamos conversados? Então tá. Ó, as mensagens foram passadas. Quem quiser ficar aí e trocar uma ideia, resolver alguma questão, fique à vontade, tá bom? Quem quiser ir indo, deixa eu ver aqui se eu não tenho mais nada para falar. Não tenho. Tá? Tem uma questãozinha aqui de equação de segundo grau, dependendo das dúvidas aí, eu posso até dar uma pincelada aqui, que vai ter na tarefa, então não precisa se afobar, mas eu posso dar uma pincelada aqui, uma outra coisa que eu acho interessante e tudo mais, mas vamos ver aqui, se sobrar um tempinho eu pincelo, se não, as dúvidas são prioridade, tá? Esse exercício aqui vocês já têm na tarefa, então não precisam se desesperar. Vamos lá, o mais importante já foi passado. Senhorita Letícia falou aqui, ó. Lucas, se você puder enviar os arquivos no grupo quando acabar a aula, agradeço. Está sendo postado tarde ou só em outro dia, por favor. Tá bom, eu mando sim. Pode deixar, Letícia. Deixa eu ver aqui mais quem falou alguma coisa, se alguém falou. A galera falou 4A, o Samuel estava por dentro e a Letícia também. O David não lembrou, mas a galera estava lembrando aqui. Eu que não estava prestando atenção. Muito bem. E, bom... Então tá, o senhor David está com a mão levantada. Fala lá, senhor David. Professor, eu só queria saber, tipo, se a gente vai revisar negócio de função, quer dizer, eu não lembro se é função subjetora, objetora, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade, eu realmente não lembro. Ó, nossa programaçãozinha aqui, senhor David. Classificação de funções. Tá lá na revisão 3. Ah, tá. Justo. Tá bom? Beleza. Então tá. Tem mais dúvidas aí? Dúvidas da aula? Ah, da aula não, foi bem tranquilo até. Foi tranquilo? Sério? Eu achei que a de hoje estaria bem mais complicada do que a da semana passada. Da semana passada era uma boa aula de introdução à revisão. Assim como são boas aulas de introdução ao ano, né? São conteúdos mais tranquilos. Ó, Samuel também falou que foi nada de dificuldade, foi isso? E obrigado a Letícia aí. Foi mais tranquilo mesmo. Ó, que interessante, cara, curioso. Eu acho que também tem uma outra variável aí em questão, né? Vocês estão mais incomodados com esse conteúdo, né? Assim, primeiro, eu já dei muito enfoque e falei, presta atenção nisso, reza isso, né? E aí vocês estão preocupados que isso esteja na revisão e também vocês já se preocuparam mais com isso, né, ao longo do ano, porque foram os meus mantras, né? Bom, vamos lá então. O professor fez terrorismo, nada mais justo aí que os alunos prestem um pouquinho mais de atenção em algumas coisas. Deixa eu dar uma dica aqui, já que ninguém está com dúvidas. Eu vou dar uma dica aqui desse exercício 8. O exercício 8, ele fala assim, né, ó, da FUVEST do ano passado, é esse. A dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo de R$10, 200 deles serão vendidos por dia. E que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda do combo? Olha lá, a arrecadação que essa mulher vai fazer, a gente pode pensar aqui que é a receita, né? Receita, ela é igual ao tanto que... ao preço, né? Preço vezes a quantidade. Todo mundo concorda com isso? O tanto que vai receber é o preço vezes a quantidade. Só que eu não sei trabalhar, ó, eu repito uma coisa que eu tinha falado lá no começo do ano. Eu não sei trabalhar com funções de duas variáveis, né? O R está em função do P e em função do Q. Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer elas se conectarem. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com os descontos. O R, ele vai ficar em função só de uma coisa. Ó. O preço, todo mundo concorda que o preço vai ser R$10 menos a quantidade de descontos de R$1? 10 menos X, né? Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? E o que é a quantidade que vai ser vendida? Vai ser 200 mais 100 unidades que eu aumento para cada real que eu diminuo. Então, para cada x aqui que eu diminuo, eu aumento 100. Tá bom? Isso aqui é um polinômio do primeiro grau vezes 1 do primeiro, né? Qual grau que vai dar esse polinômio?
Segundo. Segundo grau. Vai ficar menos 100x ao quadrado. Acho que é mais 800, se eu não me engano. Menos 100 mais... Não. Menos 100 mais 200. Espera aí que eu estou viajando aqui, ó. Menos 100x quadrado. É isso mesmo? 10 reais, 10 menos x e 200 mais 100 vezes x. São 100 combos a mais. Beleza. Vendendo combo. Perfeito. Então vai ficar aqui, ó. Menos 100x ao quadrado, menos 200x, mais 1.000. É isso mesmo, era mais 800. Eu lembrava desse número, só que não estava batendo aqui. E aí aqui vai ficar mais 2.000. Tá bom? Então aqui eu tenho uma função do segundo grau, né? Agora a minha receita está só em função dos descontos. E com uma função do segundo grau eu sei trabalhar. Agora eu sei maximizar aqui essa função. Eu sei calcular o x-vértice e o y-vértice. Tá bom? Nessas condições, qual é a máxima arrecadação? A máxima arrecadação é o x-vértice ou é o y-vértice? O y-vértice. O y-vértice. Eu tenho aqui uma parábola com a concavidade para baixo, porque o a é negativo, né? Eu não sei se ela é assim, desse jeito que eu escrevi, mas é alguma coisa desse jeito. E aí aqui eu tenho o valor do desconto para arrecadação ser máxima, que é o meu x-vértice, e a arrecadação máxima, né? Que é o y-vértice. Porque aqui é a receita, que é a arrecadação, em função do desconto, que é o x, né? Tá bom? Então tem que ter muito cuidado, muita calma nessa hora, para calcular o correto, para interpretar se é o x-vértice, se é o y-vértice. Tá bom? Aí x-vértice e y-vértice, coloca lá na fórmula, o que ele quer é o y-vértice, né? Faz lá o menos delta dividido pelo 4a. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Nem vou terminar aqui esse exercício. Vai dar, se eu não me engano, vai dar 3.600. Tá? Aí eu deixo a encargo de vocês. Eu queria mais chamar a atenção de vocês que do mesmo jeito que tem esses exercícios puros, tem muito exercício aqui com interpretação. E aí, cara, o bagulho fica louco, né? Porque além de você ter a dificuldade técnica, você tem a dificuldade interpretativa. Tá bom? Mas é isso, é treinar e bora lá. Quanto mais exercício fizer, mais preparado chega lá. Claro, respeitando aí o descansar e o etc, né? Porque chegar lá doido não vai ser bom para ninguém, tá bom? Às vezes você tá tão sobrecarregado que isso te diminui aí o desempenho, beleza? Era 2.000, Diego, no fim das contas. Eu coloquei 200. Eu falei 2.000, mas coloquei 200. Então tá aqui, ó, 2.000. Tá bom? Muito obrigado, senhor Diego. Queridos, estamos tranquilos? O David está com a mão levantada. Se mais alguém tiver alguma dúvida, já engatilha aí, tá bom? Fala lá, senhor David. Não, eu esqueci de abaixar da última. Perdão. Ah, tá. Então tá beleza. Eu achava que era uma nova dúvida. Estamos tranquilos, então? Que eu estou chegando naquele limite das 10h10, que eu já não gosto de entregar para o Credo muito mais tarde. Então, se ninguém tiver mais algo a se manifestar aí, eu já vou indo, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mensagem no chat. Coeficiente angular eu uso para algo além de geometria analítica? Você pode usar para funções, né? Porque aqui, quando eu estou na parte de funções, eu disse para você também que você pode resolver, tá bom? Questões usando o coeficiente angular, tá? Você vai ver lá na tarefa que tem exercício, inclusive é aquele lá que tem os dois gráficos, né? Um mais inclinado e o outro menos inclinado. Você vai ver que eu uso usando o coeficiente angular, justamente para dar um pouco mais de fluidez aí e opções para você resolver por outros caminhos, tá bom? Então, sim, dá uma olhadinha lá, tá bom? Se ficar esquisita aquela resolução, ô Samuel, faz um asterisco, que muito em breve a gente faz esse exercício aí com calma. Tudo bem? Show de bola, então. Então tá tranquilo. Ó, ainda não deu 10h10, hein? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a carruagem não virou abóbora ainda, hein? Lucas, Fala, Letícia. é só para saber se você pode enviar para a gente os arquivos. Posso, fica tranquilo. Eu vou mandar lá pro Rubão para ele colocar no Ava e ao mesmo tempo eu já compartilho lá com vocês no grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá joia, imagina. Queridos, estamos tranquilos então? Então tá beleza. Muito obrigado aí pelos joinhas, professor Mendigão, né? Eu sou o único que me indica joinha? Eita, vida. Daqui a pouco eu estou criando a fama, né? Vira youtuber, né? Olha só. Pois é, já estou com a prática dos joinhas, pelo menos, do YouTube, né? Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês, tá bom?
E se cuidem aí, estudem, façam os asteriscos devidamente aí, que em breve a gente resolve tudo isso. Combater com... o Ricardo é outro nível, né? Ele não é no nível só dos joinhas, né, o David? Então tá bom. Se cuidem aí, tá bom? Boa semaninha. Tchau, professor. Obrigado, hein? Boa semana. Até semana que vem. Obrigado eu. Tchau, tchau.